Pode sentar lá do irmão, por favor. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Nós nos encontramos no capítulo 9, no versículo 15. Enquanto você abre, vou só recordar para você como Paulo está falando para essa igreja nesse momento, capítulo 8, 9 e 10, sobre comidas sacrificadas a ídolos, sobre idolatria. E a gente viu como esse é um tema tão importante para a gente, como igreja, independentemente do momento em que a igreja esteja vivendo. A idolatria é sempre um desafio para todo cristão e para toda a igreja em todas as épocas. E o apóstolo Paulo, então, toma esse tema de comidas sacrificadas a ídolos, e no capítulo 9, ele então procede uma defesa do seu ministério, porque essa igreja está dividida em dentro de si mesma, mas é uma igreja também dividida contra o seu pastor. E aí, um dos pontos que a igreja parece estar questionando em relação ao apóstolo Paulo é a questão dele, do comportamento dele. Com os judeus ele se comporta de uma maneira, com os gentios ele se comporta de outra maneira. Parece que Paulo não é alguém muito confiável no seu comportamento. Então eles questionam isso. Então Paulo, no capítulo 9, ele pausa aí essa questão dos alimentos sacrificados a ídolos, que ele trata no capítulo 8 e no capítulo 10, e no capítulo 9, então ele pega esse gancho para fazer essa defesa que é extraordinária. Muita gente não consegue entender o link dessa argumentação do capítulo 9, ok? Por isso parece que o capítulo fica solto aqui no meio do livro, mas não. E aí, começando no capítulo 9, ele estrutura a sua defesa com algumas figuras de linguagem. Ele começa com um monte de perguntas retóricas, e aí então, a partir do versículo 7, ele vai usar algumas figuras de linguagem, 3 figuras de linguagem, ok? O soldado, o vinheteiro, que é a pessoa que planta a uva, e o pastor. Depois ele faz uma citação da lei de Moisés e vai usar outras 3 figuras de linguagem: o boi, enquanto está trilhando o grão, depois o lavrador, e então o sacerdote no templo. E aí faz uma citação de Jesus, do Senhor Jesus, falando que o pastor, o obreiro, no caso aqui o apóstolo, deveria, em toda essa argumentação, receber salário por parte da igreja. Então a argumentação de Paulo é essa. Só que depois de fazer toda essa explanação, mostrando pontos bíblicos, o próprio mandamento do Senhor, o apóstolo Paulo, no versículo 15 que nós vamos ler agora, ele vai dizer: não, eu não quero fazer uso desses direitos. Mas ele fala: não estou entendendo Paulo. Ele defende biblicamente, ele defende veementemente a questão de que o pastor tem direito ao salário, e agora ele não vai querer isso. Por que Paulo? Então a gente fica assim meio do caminho, sem entender muito bem. Então vamos lá para o nosso texto, capítulo 9, versículo 15, nessa segunda parte da defesa do apóstolo Paulo. Essa segunda parte do capítulo, do versículo 15 até o versículo 27, ele divide em 3 argumentos centrais, pelos quais ele diz que não vai fazer uso do seu direito, ok? De receber salário por parte da igreja. O primeiro argumento de Paulo é que o amor do apóstolo Paulo a Deus e o Evangelho de Cristo e a sua igreja o impedem de fazer uso do dinheiro da igreja de Corinto. Depois, o segundo argumento é que o amor do apóstolo Paulo às pessoas sem Cristo é o outro argumento pelo qual ele não vai lançar mão do seu direito. E o terceiro e último argumento de Paulo é a paixão do apóstolo Paulo e esse amor pela glória eterna ao lado de Cristo. Então, esses 3 argumentos mostram porque Paulo não faz nessa igreja uso do seu direito de receber o salário. Ele usa esse direito em outras igrejas, mas especialmente em Corinto ele não usa, ok? Ele nunca fez uso desse direito. Então, vamos para o primeiro argumento: o amor do apóstolo Paulo a Deus, ao Evangelho de Cristo e à sua igreja. Versículo 15:
Eu, porém, não tenho usado de nenhum desses direitos e não escrevo na esperança que vocês façam isso por mim, porque prefiro morrer a permitir que alguém me prive dessa glória. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade tenho recompensa. Contudo, se prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo a incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Então, depois dessa defesa toda de que o pastor deve receber salário, e ele usa toda essa linguagem do versículo 7 ao 14, agora ele diz: de jeito nenhum, ok? Eu, porém, não tenho usado de nenhum desses direitos e não escrevo na esperança de que vocês façam isso por mim, porque prefiro morrer a permitir que alguém me prive desta glória. Parece que Paulo está aqui com o seu coração em profunda paixão ao escrever essas palavras, e a glória de Paulo aqui é não usar os direitos que o Evangelho lhe dá como um apóstolo. Enquanto os coríntios usam a ideia de glória para si mesmos, Paulo usa a ideia da glória de uma outra forma, para não fazer uso do seu direito. A glória de Paulo é não fazer uso do seu direito, enquanto a glória dos coríntios é a sabedoria humana, é a filosofia humana, ok? A psicologia positiva. A glória deles está nas divisões, na imoralidade dos seus membros. Eles se orgulham de ter pessoas vivendo em imoralidade dentro da igreja, nos litígios, nas brigas financeiras entre irmãos, de casamentos e famílias disfuncionais. Eles se orgulham da idolatria e dos seus falsos apóstolos. A glória do apóstolo Paulo se opõe a tudo isso e se encontra unicamente em abrir mão dos seus direitos, para não impor ao Evangelho obstáculo algum. Quando Paulo abre mão do seu direito de receber o salário por parte dessa igreja tão confusa, tão mundana, tão conflituosa, o apóstolo Paulo, ele fica livre, primeiro, de uma associação com os sofistas, que era um grupo de filósofos andantes, que simplesmente falavam, tinham retórica, usavam da linguagem para adquirir dinheiro. Então eles faziam as pessoas rirem e chorarem em minutos, com suas histórias, com a sua oratória, simplesmente para passar ali um chapéuzinho ali e recolher dinheiro. Então Paulo, essa cidade e essa igreja estava tomada dessa ideia. Então Paulo diz: de jeito nenhum eu recebo dinheiro daí, porque senão vocês podem me confundir como um sofista. Eu também não vou receber dinheiro desta igreja pelo segundo motivo, porque existem falsos apóstolos aí, falsos obreiros nessa igreja, que recebem salário pela igreja, estão aí só para isso. O objetivo desses caras que estão infiltrados dentro da igreja vai ser muito claro a respeito disso na segunda epístola. Eles estão na igreja simplesmente por um motivo: eles querem dinheiro, eles trabalham por dinheiro, tudo deles é a questão do dinheiro, e eu não quero ser, em hipótese alguma, associado com esses caras. E o terceiro motivo é que esta igreja está com uma má vontade terrível contra o apóstolo Paulo. Lembra, ela está dividida dentro de si mesma: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de apóstolo, eu sou de Cristo. Mas é uma igreja dividida não apenas internamente, mas ela está dividida contra o seu próprio pastor. Então Paulo mostra, vendo essa situação, mostra aí então essa inclinação de dizer: eu não recebo salário desta igreja. Então, por esses três motivos, e Paulo vai dizer em 2 Coríntios
servi-los de graça, ok? Para servi-los de graça, porque Ele os ama muito. Então, veja, Paulo, ele não fez do Evangelho um meio de enriquecimento. Ele não está pregando o Evangelho por causa de dinheiro. Diante dessa situação, fazer uso do seu direito seria alejar o Evangelho, ok? Para Paulo, para esse apóstolo maravilhoso, é preferível a morte do que desfigurar o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque ao receber os direitos, ele poderia ser assemelhado aos sofistas, aos falsos apóstolos e ficar refém, e em silêncio diante dos muitos e grandes pecados desta igreja, porque aquela ideia de que paga manda funcionava nessa época também. Então, o apóstolo Paulo, não recebendo dinheiro desta igreja, ele poderia denunciar qualquer pecado. Ele não seria assemelhado aos sofistas e nem aos falsos apóstolos. Então, o seu evangelho é diferente de tudo que todo mundo está falando, de tudo que todos os outros estão anunciando. O evangelho de Paulo é o evangelho da graça, é o evangelho da santificação, é o evangelho da semelhança a Cristo, da unidade do corpo de Cristo. Esse é o evangelho de Paulo, onde Cristo crucificado é o centro, a razão e o motivo de tudo. E Paulo está dizendo: eu prefiro morrer do que perder essa glória. Claro, se Paulo aceita o dinheiro dessa igreja, essa igreja agora associa Paulo a essa situação. Ele disse: de jeito nenhum que isso vai acontecer comigo. Eu prefiro morrer que alguém tire essa glória. Tirar a glória de Paulo é tirar a glória do evangelho que Paulo prega nessa situação. Por isso que Paulo não aceita de jeito nenhum. Ele abre mão dos seus direitos para não ficar refém desta igreja, de toda essa situação, né? Que serviço a Deus e ao seu evangelho Paulo poderia prestar numa situação como essa? Paulo seria apenas mais um daquelas pessoas. Paulo apenas seria mais um corrompido, mais uma voz em favor da mentira. O verdadeiro pastor e o autêntico cristão preferem estar com Cristo em glória, morrer, do que jogar lama no evangelho de Cristo, concordando com o pecado. Meus irmãos, quantos pastores estão fazendo isso? Concordam com o pecado das pessoas, são politicamente corretos, porque estão interessados no dízimo, no dinheiro que aquela pessoa traz para dentro. Então, você não vai desagradar o fulano de tal, a fulana de tal não vai desagradar. Por quê? Porque eles dizimam aqui na igreja. Eu achei interessante nesse texto, Hernandes Dias Lopes fazendo um comentário nesse texto de 1 Coríntios, justamente nesse capítulo. Ele diz o seguinte: Paulo não deseja ser um obstáculo ao evangelho, como está lá em 9:12. Ele não vê o ministério como uma fonte de lucro, nem o evangelho como um produto de mercado. Paulo não era um mercadejante do evangelho, como ele vai dizer em 2 Coríntios 2,17. Ele não se servia do evangelho, pelo contrário, Paulo servia ao evangelho. Ele não estava no ministério para locupletar-se, mas para gastar-se a favor das almas. Paulo não via a igreja como um balcão de mercado ou de negócio. A igreja não era para o veterano apóstolo uma empresa familiar. E quanta gente tem feito da igreja uma empresa familiar? O cara está na igreja, ele é pastor da igreja, ele já pegou o filho, a filha, o papagaio, o cachorro, e ele vai pregando todo mundo da família dele na igreja. Isso é errado, irmãos. Isso é nepotismo, isso é antiético. Nem mundo aceita isso, mas na igreja aceita. Na igreja aceita. E acho que a igreja é uma empresa dele, então ele vai botando os parentes dele tudinho dentro da igreja, sendo assalariado pela igreja. Isso é errado, irmãos. Isso é antiético. Isso é totalmente errado, ok? Isso não procede nas escrituras sagradas.
Paulo não era o dono da igreja. Há líderes atualmente que fazem da igreja uma empresa particular onde o evangelho é um produto, o púlpito, um balcão, o templo, uma praça de negócio, os crentes, os consumidores. Há pastores que embolsam todo o dinheiro arrecadado na igreja para fins pessoais e se tornam grandes empreendedores, acumulando fortunas e vivendo no fausto. Há muitos pregadores inescrupulosos que enriquecem em nome do evangelho. Paulo tinha um comportamento diferente. Ele se recusa a aceitar o dinheiro daqueles para quem ele ministrava. Ele queria que o evangelho estivesse livre de qualquer obstáculo para avançar. Meus irmãos, e é extremamente verdadeiro o que Hernandes Dias Lopes diz aqui: abrir mão dos direitos é uma glória para Paulo, mas pregar o evangelho é uma obrigação. Olha o versículo 16: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim, ser infiel ao evangelho, agindo com parcialidade para ser conveniente com o pecado. Ai de mim, se eu mercadejar o evangelho e me parecer como um sofista, alguém que está fazendo uso do ministério simplesmente para arrecadar dinheiro para si mesmo, como uma fonte de lucro. Ai de mim fazer algo assim. É imposta sobre mim essa responsabilidade, esse peso, essa demanda do próprio Deus. E aí o texto vai dizer: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade. A sua Bíblia provavelmente vai dizer a obrigação de pregar. Imposta, essa expressão aqui, essa ideia dessa palavra é extraordinária, que me imposta, o peso, quer dizer, são brasas vivas que são postas sobre o coração de Paulo. A alma de Paulo está ardendo pelo evangelho, a alma de Paulo está queimando de paixão pelo evangelho. É o que faz o coração de Paulo arder, é o evangelho. Essa palavra, essa expressão também era usada para uma tempestade que chegava no lugar e saia quebrando tudo, varrendo tudo, como um furacão que vinha arrebentando tudo. Paulo está dizendo: o evangelho é isso no meu coração. Ele rompe todas as barreiras, ele destrói tudo na minha alma, ele impulsiona como um vento que enche as velas de um barco e faz o mastro tremer. Assim impulsiona o barco até seu alvo. Assim é o evangelho da vida de Paulo. São essas brasas vivas que ardem em seu coração, esse vento impetuoso que impulsiona Paulo e rompe todas as barreiras que existem nele, para que ele possa pregar o evangelho. E aqui a gente precisa, meus irmãos, parar e fazer uma pergunta para nós mesmos. Paulo está falando do coração dele, mas você já sentiu alguma vez o ardor de pregar o evangelho assim? Você já sentiu o seu coração queimar e dizer: meu Deus, há um fogo dentro de mim, brasas do próprio Deus estão em minha alma pela pregação do evangelho, meu coração arde, há um impulso dentro de mim que me faz pregar o evangelho, que me faz servir a Deus, que me faz ir adiante pelo poder do Espírito Santo para pregar o evangelho. A pergunta que você tem que fazer no seu coração é: pelo que arde, pelo que queima, pelo que pulsa o seu coração? O coração de Paulo é o evangelho. E o seu? Qual é a paixão, o amor da sua vida? Quais os impulsos que fazem você ultrapassar as barreiras e as dificuldades que se apresentam e você continua insistindo naquilo e indo adiante até alcançar? Eu quero dizer para você, meu irmão, que a razão da sua vida é aquilo pelo qual arde o seu coração.
um diploma, o que é? Um trabalho, um prazer, comida, diversão. O que faz o seu coração arder? É o Evangelho. Para Paulo é o Evangelho. Paulo vai dizer aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, para mim a vida é Cristo e morrer é lucro. Veja, Paulo é um homem que ele está suspenso no ar. Nada lhe prende a essa vida a não ser Cristo. Nada lhe prende a essa existência a não ser o Evangelho de Cristo Jesus. Como precisamos de crentes assim, meus irmãos. Pessoas que estão nessa vida, pessoas que trabalham, que estudam, pessoas que vivem, que fazem os seus afazeres diários, mas pessoas que estão suspensos da terra. São pessoas que cortaram as cordas. O mastro já não está mais ligado, o navio já não está mais ligado, já não está mais ancorado. Está livre para seguir. Para mim, a vida é Cristo. O que arde em meu coração é o Evangelho. O que me impulsiona, o que me leva adiante, o vento que sopra em minha vida com todo impulso é o Evangelho. É Cristo, é Deus, é a igreja, é a salvação daqueles que estão perdidos. Não é o dinheiro, não são os bens, não é a diversão, o entretenimento, não é nada disso. É Cristo Jesus. Para mim, a vida é Cristo. E morrer, lucro, porque eu vou estar com meu Senhor. Não tem nada que me prenda aqui. Você é um cristão igual Paulo? É assim que você encara a sua vida? Você encara a sua vida como os puritanos? Estamos aqui alugando uma casa. Você entende que nada do que você tem aqui você vai levar para a eternidade? Então, nada do que você tem aqui deve ser um apego para você. Deve ser algo do seu zelo, do seu cuidado, porque são bênçãos de Deus e esforço do seu trabalho, mas a sua recompensa não é isso. E que você está usando tudo isso que Deus te deu, diplomas, trabalho, bens, tudo, para a glória dele, para o crescimento do Evangelho. Irmãos, Paulo, quando Deus salvou ele, no caminho da Damasco, era um homem rico. Era um homem que fala no mínimo 4 idiomas. Era um homem que fazia parte do Sanedrim. Era um homem de altíssima posição social. Ele diz: eu considerei tudo isso lixo, esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele. E a gente? É assim que a gente vê a vida. Cristo é maior do que tudo para nós. Cristo é maior do que todos. O Evangelho é maior do que tudo. Cultuar a Deus, amar a Deus, orar, ler a Bíblia, pregar o Evangelho, ser um instrumento da graça de Deus, anunciar o Evangelho às outras pessoas. Isso é maior do que tudo para nós. A recompensa que Paulo vai dizer aqui é que ele vai continuar pregando o Evangelho puro e sem nenhum tropeço. A recompensa é o não usar o meu direito. A recompensa é nenhuma. A recompensa é o abrir mão do meu direito. Isso é, o Evangelho da minha vida e por meio da minha vida vai fluir como sempre para a glória de Deus. Não há barreiras, não há limites para esse Evangelho. Eu não me assemelho a ninguém que está vivendo de uma forma errada. Eu não tenho, perdão pela expressão tão comum, eu não tenho rabo preso com ninguém na igreja. Eu posso subir no púlpito e falar toda a verdade de Deus, porque eu não estou preocupado com o ricão que está ali, ou o doutor que está ali, ou o fulano influente que está aqui, ou o ciclano bem visto da comunidade aqui. A minha consciência está presa unicamente a Cristo Jesus. E eu prego o Evangelho. Eu prego o Evangelho. Nós precisamos de pastores hoje, mas nós precisamos de crentes assim. Nós precisamos de crentes assim. Foi triste ouvir algo esses dias para trás. Um pastor que, ao ser
perguntado por um visitante da igreja. Não, eu ouvi aqui de um pastor aqui dessa igreja que quem não crê em Cristo vai para o inferno. É isso mesmo? Não. Olha, existe um outro pensamento. E o outro pensamento é que Deus, no final, as pessoas devem para o inferno, mas no final Deus vai salvar todo mundo, o universalismo. Eu falei, meu Deus, fiquei pensando de cá, essa pessoa, ela quer ser politicamente correta, esse pastor. Por quê? Porque, meus irmãos, o jovem rico são tristes na presença de Jesus. E a gente não quer que ninguém seja triste na nossa presença. A gente quer estar bem com todo mundo. A gente quer ter uma palavrinha boa para todo mundo. Mas o Evangelho não funciona assim, meus irmãos. Paulo vai dizer, se eu quisesse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, se o universalismo é verdade, se Deus no final vai salvar todo mundo, porque a gente não fecha todas as igrejas, porque a gente está enviando missionários, porque Cleber e Juracema estão lá em Moçambique, as meninas estão lá em Guiné-Bissau, porque as pessoas estão doando suas vidas para Cristo, porque estamos nos arrependendo dos nossos pecados, porque não comemos e bebemos, porque amanhã todo mundo vai para a glória. Lamentável ouvir um pastor dizer isso simplesmente para agradar um médico, alguém de renome, alguém que é intelectual, e não afirmar as palavras de um outro pastor que disse, olha, você vai para o inferno se você não crê em Cristo. As palavras desse pastor deveriam ser as seguintes, é verdade. Foi por isso que Cristo te amou, Deus chamou o seu filho naquela cruz. O que você vai fazer diante de Deus com os seus pecados? Arrependa-se, venha para Cristo. Mas a gente quer ser melhor que Jesus, a gente quer ser melhor que João Batista, a gente quer ser melhor que Paulo, a gente quer ser melhor que a Bíblia, a gente quer ser melhor que todo mundo, para defender uma linhazinha teológica furada, que não tem base bíblica nenhuma. A gente quer ser agradável com todo mundo, com todo mundo. Que triste, irmãos, algo desse jeito. A gente precisa de gente firme. A gente precisa de gente convicta do Evangelho e que tem o Evangelho no ponto mais elevado da sua vida. Porque o segundo ponto de Paulo aqui é que eu amo as pessoas. Eu amo as pessoas. É o que ele vai dizer aqui. Mas antes eu finalizo com esse primeiro ponto, com essa ideia que o Evangelho seja a razão, o motivo, mas que também o Evangelho seja a recompensa. Para Paulo, o Evangelho era a razão, o motivo da vida dele, mas também era a recompensa dele. Era a recompensa de Paulo, o próprio Evangelho, mas que também seja o poder do Evangelho da sua vida, o Evangelho é o poder de Deus para salvar pessoas. Que o Evangelho seja a razão da sua vida, a recompensa da sua vida, mas também seja um poder que move você, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Por isso que em seguida, no versículo 19, Paulo vai dizer, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Para os judeus, tornei-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me alguém como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora não esteja eu livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei, sendo gentios. Para os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, a fim de, por algum meio, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Quando eu estou entre os judeus, eu estou lá, eu me comporto dessa maneira, em santidade, direitinho, respeitando as regras deles e tudo que eu conheço, vivi nisso a vida inteira, então eu me comporto desse jeito.
para todos, e não ser escândalo para ninguém. Meu irmão, a minha pergunta óbvia aqui é se nós temos o mesmo sentimento de Paulo. Se arde em nosso coração não apenas o zelo pelo Evangelho verdadeiro e puro, mas se arde em nosso coração um zelo de amor pelas pessoas que estão perdidas. Quando foi a última vez que você chorou por pessoas que não são da sua família, pela salvação deles em oração? Lembra aí? Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus e disse: meu Deus, essas pessoas estão perdidas, Senhor, não são da minha família? Porque é fácil chorar para a família da gente. Você vê um parente lá passando um perrengue e tal, não sei o quê, você chora por aquilo. Mas quando foi a última vez que você, como Paulo, chorou e trabalhou e tudo fez por causa do Evangelho? Por aqueles que não conhecem a Cristo e que não são da sua família. Então, irmãos, Paulo aproveitava toda oportunidade para pregar. Ele vivia poderosamente uma vida fervorosa de amor a Deus. Ele servia para o crescimento e amadurecimento da igreja. Claro, igreja e cristãos fortes são poderosos instrumentos de Deus para a conversão de pecadores. Então Paulo faz tudo para amadurecer e produzir edificação dentro da igreja. Ser rico em boas obras, como testemunho do amor de Deus. Paulo também era fiel na mensagem do Evangelho, tanto na graça quanto no juízo, colocando-se na brecha com os dons e talentos para ser instrumento de Deus. Somos parecidos com Paulo? Estamos vivendo como Paulo? Há uma paixão no seu coração pela salvação das pessoas que estão aqui nessa cidade? Porque, irmão, até o mundano, até quem não tem Cristo, quer o bem da sua família. Você não vai além em nada desejando o bem para a sua família. Todo mundo faz isso. Mas a maioria das pessoas faz isso. A grande questão não é essa. A grande questão é se você vai além. Se você, como Jesus, chora pelas multidões. Se você, como Paulo, ele diz, até com lágrimas eu digo, esses tais inimigos da cruz de Cristo. É essa a pergunta. A defesa de Paulo é que o coração dele está cheio de paixão por Deus, por Cristo, pela igreja, pelo Evangelho, pelos não crentes. E aí que nós devemos estar. Aqui deve estar o nosso coração, nessa paixão por aqueles que não estão salvos, esse incômodo de ver a nossa cidade perdida e fazer algo, não ficar expectando, simplesmente olhando as pessoas perdidas, não, mas fazer algo, trabalhar, tudo fazer, não muito, mas fazer tudo o que está ao seu alcance para a pregação do Evangelho. Tudo faço, não muito, mas tudo. Não há barreira nenhuma em mim. E é aqui que ele termina esse texto. Ele tem um adversário. Ele está numa arena. E ele vai usar a figura aqui do versículo 24 até o versículo 27 dos Jogos Olímpicos. Ele diz: vocês sabem que todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio. Corram! Veja, a corrida não é de Paulo, a corrida não é dos pastores. Ele chama toda a igreja: corre, igreja! Todos nós estamos na mesma competição, todos nós estamos correndo na mesma raia, todos nós estamos correndo para alcançar o prêmio. Então ele diz: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Não adianta simplesmente correr, você tem que correr para ganhar, chegar a Cristo, com as mãos cheias de paixão por Cristo, por Deus, pelo Espírito, pela palavra, pelo Evangelho, pelas pessoas, pela igreja, pelo mundo perdido. Então corra, igreja, corra, não ande, não caminhe, não pare, não retroceda, corra, amado irmão, corra a carreira que te está proposta, corra a carreira que Cristo nos chamou a todos nós a correr. Não é a carreira de alguns. Quem não está correndo desistiu
Estou acostumado a simplesmente, não, eu quero manter aqui. Simplesmente o estado de vida oculto para mim já está de bom tamanho. Meu Deus, olha esse texto. Jesus Cristo. Olha o que é isso. E o que a gente está vendo é esse fenômeno das pessoas não querem nem vir para o culto. Tá, isso virou uma estratégia do diabo. E aqui, interessante, nunca vi um profeta abrir a boca para dizer, olha aí está o diabo aí, olha o anticristo agindo. Não acho isso massa. Mas aí está uma grande estratégia de Satanás contra a igreja, contra o povo de Deus. Que o povo não vai para a igreja. Nos Estados Unidos está assim, Canadá, Europa, Brasil. E as pessoas querem vir para o culto só para receber. Só para receber. Se tem bênção, campanha, coração forte, a gente vem. Se tem emocionalismo, a gente vem. Mas tem Bíblia, oração, adoração, serviço. Aí não está me pedindo muito. Olha o versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Claro, era aquela coroa de louro. 2, 3 dias está certo, acabou a coroa. O que tu faz depois com alguém? Joga no lixo. Não tem mais nada para fazer. É só uma coroa de louro que logo perece. Mas você, cristão, está lutando, você está correndo para ganhar uma coroa imperecível, indestrutível. É aqui que você está, cristão. As pessoas estão com tanta gana, tanta vontade, tanto desejo, correndo atrás de dinheiro, entretenimento, prazeres pecaminosos, com tanta garra, com todas as suas forças. E você deve correr com muito mais ânimo e ímpeto, porque nada disso eles vão levar para a eternidade, mas você terá de Deus uma coroa imperecível. Sendo assim, por causa disso, por esta razão, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Eu não simplesmente saio correndo por ele, não, eu tenho um alvo. Meu alvo é Cristo, é pregar o Evangelho, é glorificar a Deus, é ver a salvação de pessoas, é edificação, amadurecimento e crescimento da igreja. Tem um alvo. Não corro sem alvo, não luto como quem esmurra o ar. Aqui agora ele entra em um outro esporte olímpico, o da luta romana, que até hoje existe a luta greco-romana. Contudo, ele tem um adversário, e o adversário dele é também o céu. Olha o versículo 27, o adversário de Paulo no céu. Paulo está lutando. Final do versículo 26 ele diz: e não luto como quem esmurra o ar. Estou lutando jogando braços para fora. Não. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo. Olha para mim. Sabe onde está o seu maior inimigo? Sabe quem é seu maior inimigo? Sabe quem mais vai te impedir de servir a Deus? Sabe quem vai impedir você mais de fazer a vontade de Deus? Paulo já disse para mim e para você. Os falsos apóstolos, não. Os sofistas e os filósofos, a sabedoria, não. Se está de pecado, que está na cidade de Corinto está afundada no pecado, mergulhada na cidade. O diabo, sim. O diabo e os demônios, esses sim, são. Não. Seu inimigo tem o seu nome. É você mesmo. Por isso, Paulo diz, literalmente, do grego, eu esmurro, eu espanco o meu corpo. Ele não está, fica quietinho, hein? Não. Aqui é bater de pau. Aqui é o boxeador. Aqui é nocautear o outro. Aqui é MMA mesmo. Aqui
os seus direitos, sua vontade, seus prazeres, seus desejos de entretenimento, de dinheiro. Porque Paulo passou uma vida inteira amando dinheiro. Os fariseus, que Paulo era, eles eram amantes, eles eram avarentos e hipócritas. Paulo viveu 40 anos assim. Paulo viveu uma vida de amor ao dinheiro e aos prazeres, até que Cristo entrou na sua vida. Mas a sua carne estava lá, lutando lá, e ele dizia: eu esmurro meu próprio corpo. Não é seu irmão que te impede de servir a Deus, não é a cidade, não é o diabo, não é ninguém, irmão. O que te impede de servir a Deus é você mesmo. Isso só tem um jeito: esmurre seu corpo, no sentido de reduza isso tudo da escravidão. O que é o seu corpo aqui? É a sua vida, toda a sua mente, tudo aquilo que quer te impedir de servir a Deus, tudo aquilo que quer se opor à vontade de Deus, toda a natureza pecaminosa, toda inclinação carnal que quer te desviar de Deus. Esmurra tudo isso, reduz tudo isso ao seu escravo, à sua escravidão, a uma escravidão. É o que Paulo diz: esmurro meu corpo e faço dele o meu escravo, para que, tendo depois de ter pregado a outros, não venha eu mesmo a perder a corrida. Não cheguei no final da vida, não completei a carreira. Não fiz tudo que Deus queria que eu fizesse. Não completei o alvo. Não cheguei ao máximo que eu pude. Eu olho para trás e vejo que eu poderia ter feito muito mais. E agora estou velho e não consigo fazer. Não. Se eu pudesse voltar a treinar, não. Paulo não podia dizer isso. Porque ele estava fazendo tudo por causa do Evangelho. Aí eu poderia ter evangelizado mais, eu poderia ter pregado mais, eu poderia ter servido mais, eu poderia ter usado mais os meus dons. Não. Fiz tudo que eu podia fazer. Não tem nada que eu não deveria ter feito. Tudo eu fiz por causa do Evangelho. Isso. Como Paulo vai dizer, pela última vez que ele vê a igreja, a liderança da igreja de Éfeso, no capítulo 20 do livro de Atos, ele diz: eu estou livre do sangue de vocês. Eu fiz tudo eu fiz por vocês no Evangelho. Meu Deus, é isso que você tem que dizer, é isso que eu tenho que dizer, é isso que nós devemos viver, é isso que nós devemos viver. Não ficou nada para trás, Senhor. Me doei inteiramente, me entreguei inteiramente, servi com tudo, porque eu entendi que eu estava servindo ao Senhor. Cheguei no final da carreira, completei a carreira, guardei a fé. Agora me resta receber a coroa da vida. Você é igual a Paulo? Vamos orar.